Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, chegando aqui para mais um encontro semanal, mais uma live, mais um assunto aí bastante pertinente, né, para as nossas demandas educacionais, escolares, familiares também, né? Afinal de contas, nós somos também família, né? Temos filhos na escola, muitos e muitas têm netos, netas, enfim, né? Então estamos aqui para falar essa semana de um importante assunto aí. Vou ver aqui quem está chegando. Homero, querido, lá de Mococa. Eita, Homero. Trabalhando aí, personal trainer, hein, Homero? Eita, precisamos retomar, hein? Vamos ver se a gente retoma logo aí as atividades, né? Então, afinal de contas, nós somos educadores e educadoras escolares, mas também somos, né, pais, mães, enfim, muitos aí, muitas até avós, avós, enfim. Então, esse assunto é um assunto muito importante e muito recorrente agora por ocasião da pandemia, né? É um assunto que tem, eu como trabalho com consultoria, olhando, né, diariamente aí os pedidos que chegam para a gente de propostas de consultoria que a gente possa contribuir com os municípios, eu diria que nós temos aí numa escala de 1 a 10 seguramente uns 3 ou 4 pedidos de palestras e cursos, e até consultoria técnica mesmo, em relação à relação com a família, né? Essa preocupação que agora os governos, os educadores estão tendo, as educadoras, em relação ao que virá, né? Assim que as escolas retornarem, algumas já estão retornando, né? Muitas, aliás. Então, essa preocupação das autoridades, né? Como é que vai ser a continuidade ou como é que vai ser esse trabalho envolvendo os familiares dos estudantes, das estudantes, né? Então é uma demanda crescente e é um assunto que a gente precisa. Eu sei que tem gente que torce o nariz, tem gente que nem quer falar nesse assunto, né? Mas é um assunto que é uma questão muito séria que nós temos que colocar a mão, definitivamente, né? Eu, como educadora, a minha vida toda, como diretora de escola, como professora, eu sempre trabalhei de mão dada com a família, sempre defendi, bati nessa tecla, defendi essa bandeira e, e nunca acreditei numa educação escolar que não tivesse incondicionalmente a participação da família, o acompanhamento da família no processo, né? Isso, minha gente, ó, independente, viu, de ser criança de elite, de condição econômica melhor ou pior, enfim, né? Não existe muita correlação, né, no nível do amor, da preocupação dos pais, né? Então, assim, tanto para a escola pública como para a escola particular, é, é fundamental o envolvimento e a participação da família no acompanhamento das atividades escolares, né? Muita gente sabe que quando uma criança, um adolescente tem o suporte familiar, o desenvolvimento da aprendizagem, o próprio desenvolvimento da personalidade dessa criança e adolescente são diferentes de uma criança que tem pais ausentes, né? Pais e mães que confundem o ter com o ser, né? Aqueles pais e mães que dão presente e para compensar ali a sua ausência, né? Então a gente sabe que isso é uma questão que atravessa tanto a classe trabalhadora quanto a classe, né, aí a elite econômica do Brasil, enfim, né, das famílias, enfim. Ana Carolina, querida, Osvânia, Dani, querida, bem-vindas. Que bom que vocês vieram, né? É um assunto tão importante para a gente tratar aqui, né? Fico muito feliz que vocês tenham aparecido e vamos em frente aqui ver o que a gente pode contribuir aí, né? Com as autoridades, com os governos, com as professoras, os professores, em relação a esse assunto. Bom, inicialmente, vamos só lembrar uma coisa aqui. Todos nós que fizemos pedagogia, ou qualquer licenciatura na área da educação, ou mesmo quem fez psicologia, ou que seja da saúde mental,
sabe que tem vários tipos de educação, né? Mas tem dois, que é o recorte que eu faço agora, que é o que nos interessa, que é a educação formal e a educação informal, ou a educação sistematizada e a educação assistematizada, ou sistemática ou assistemática, né? A escola, ou melhor, a educação formal, sistematizada ou sistemática, é aquela que prescinde de métodos, é aquela que prescinde de escola, né? Ela prescinde da instituição educacional para ela poder funcionar. Então, é a educação escolar, vamos chamar assim, né? Que ela é sistematizada, porque ela tem ali uma sequência de metodologias, tem uma didática própria para educar aquela criança, né? E os adolescentes também. A educação informal ou assistemática é aquela educação que acontece no aconchego do lar, que acontece nos clubes de esporte, né, nas instituições religiosas, apesar que muitas instituições até têm, né, os catecismos e tal, mas os catecismos, né? Mas basicamente a educação sistemática é aquela que acontece na escola e a educação assistemática é aquela que acontece na vida, né? Por exemplo, muitos de nós aqui tivemos filhos, temos filhos, filhas, né? E ninguém nos ensinou como é que nós educávamos, né? Ou deveríamos educar. Nós normalmente repetíamos aquilo que os nossos pais fizeram conosco, né? Então, a educação ela é assistemática nesse caso, porque ela não tem uma metodologia específica. Cada família educa seu filho da forma como entende que tem que educar, ou porque aprendeu com os pais e repete a metodologia que os pais aplicaram, né, nele ou nela, ou porque, de uma certa forma, leem artigos científicos, leem artigos de psicólogos, leem artigos de médicos e acabam criando ali um jeito de educar, que é o pediatra, geralmente é o primeiro professor da criança, né, porque ele orienta as mães de primeira viagem, os pais. Então, assim, geralmente as crianças elas têm um sistema muito informal, né, nas suas residências, mas quando elas vão para a escola, elas mergulham, né, num sistema absolutamente formal, rígido, fechado, metódico, enfim. Oi, Mariângela, boa noite, bem-vinda, obrigada pela presença. Titina, querida, bem-vinda, obrigada aí pela presença. Bom, então esse é um começo de conversa. É, aí, né, ano passado, lá os idos aí de fevereiro, um, um ser invisível, minúsculo, microscópico, né, apareceu na nossa vida, né, chamado coronavírus, e causou, né, esse transtorno todo que estamos vivendo até hoje, né? Ele gostou da gente, ele não quer ir embora, né? O corona gostou da gente, que é uma coisa de louco. Então, tirou de nós muita coisa que a gente não pode mais fazer, estamos reféns dentro das nossas próprias casas, né? Não podemos mais fazer as coisas gostosas da vida porque o corona simplesmente nos proibiu. E uma das coisas que o coronavírus fez foi pegar bem no meio, bem no centro do núcleo dessa questão que eu estou trazendo inicialmente, que é a educação sistemática e a educação assistemática. O que aconteceu? Aquela mãe, aquele pai, ou aquele irmão mais velho, ou aquela avó, que nessa semana saiu uma matéria na internet que fez muito sucesso, né? Que a avó se alfabetizou, a avó analfabeta se alfabetizou, ajudando o netinho a fazer lição de casa, né? Uma matéria belíssima que muita gente compartilhou, eu também achei bacana, me emocionei bastante. Então, essa educação que inicialmente era assistemática, ela acabou entrando na escola, né? Porque a escola teve que se reinventar, a escola teve que chegar até essas famílias, teve que entrar dentro das casas dos estudantes, tem projetos aí que chamam, né? Pedagogia, ou melhor, projetos casa-escola, escola-casa, né? Então, o coronavírus veio para fazer um rebuliço no meio dessa questão que eu trago inicialmente, que eu trouxe, né? Que é a educação formal e a educação informal. Então, com a pandemia, com o coronavírus, houve uma mudança radical, né, nesses protagonistas, nesses atores sociais, e aí algumas mudanças significativas nessa relação começaram a ocorrer. De repente, a casa virou escola,
né? E a escola invadiu, literalmente, ela invadiu a casa dos estudantes, seja por meio de aulas que os professores tiveram que gravar para poder mandar para casa, né, videoaulas, seja por meio de apostilas, material impresso para garantir que todos e todas tenham acesso, uma vez que nem todo mundo tem internet, né? De uma forma ou de outra, essa premissa inicial que eu trouxe da educação formal e da informal, ela cai por terra com o advento, ai, palavra chique, né, gente? É que não me ocorre outra. Com a chegada, vamos chamar assim, desse vírus tenebroso que está aí ainda fazendo a festa, né, na nossa vida. E então o que acabou acontecendo? A família teve que assumir um papel de educação formal, que não é dela, né? E a escola continuou fazendo a sua educação formal sistematizada, né? Usando ainda os seus métodos, as suas apostilas, os seus ritmos de ensino, as suas plataformas agora digitais, e só que fazendo isso de uma forma absolutamente inédita, né? Trazendo a perspectiva de contribuir com ou melhor, de ter expectativa de que a família pudesse ajudar, né, a escola a alcançar as metas do currículo que as crianças têm que alcançar e os adolescentes durante um ano letivo. Nós já sabemos que esse assunto é bastante polêmico, já sabemos que teve gente que aprendeu bastante, teve gente que não aprendeu nada, teve gente que sumiu da escola, e aí vem toda aquela problemática da busca ativa, a política pública, agora nesse momento, o Conselho Tutelar, a rede de proteção para poder buscar essas crianças, esses sujeitos, né, que sumiram, né? Agora a evasão escolar, que está aí um grande problema para os sistemas enfrentarem, né? Então, assim, então eu abro essa nossa reflexão de hoje com essa questão, o sistemático e o assistemático. Cadê? Com a pandemia, isso se desfez, né? Bom, isso por um lado foi muito bom. Eu sempre digo, né, que todo lado tem dois lados. A gente não pode ver as coisas por uma única perspectiva. O lado bom que eu percebo nisso, não só eu, como vários pesquisadores, especialistas, porque eu leio sobre isso toda hora, todo dia, o lado bom é que a escola pôde conhecer um pouco mais a família dos estudantes e os pais puderam conhecer um pouquinho mais os filhos, né? Porque até então os pais trabalham aquele ritmo alucinado, saem cedo, voltam à noite, acabam transferindo para a escola a tarefa de educar, que não é a tarefa da escola, né? A tarefa da escola é ensinar, ela é complementar, né? Ela é coadjuvante, ela é complementar, mas não é absolutamente educar, né? A escola compete em ensinar, né? E à medida em que ensina também educa, mas é uma ação complementar, né? E aí, então, toda essa situação de pandemia trouxe um lado bom, né? Que os pais tiveram que, de repente, conhecer os seus filhos, saber que seus filhos não são, muitos e muitas, não são aqueles santinhos que eles imaginavam, né? Que eles iam lá brigar com a professora, com o professor, né? Porque você brigou com meu filho, porque meu filho é um amor, não sei o que. Agora os pais puderam ver que não é bem assim, que as crianças têm, graças a Deus, né? As crianças são ativas, as crianças têm personalidade, né? Então os pais puderam conhecer melhor os filhos, a escola pôde conhecer um pouquinho mais os pais, né? E as famílias. Então esse é o lado bom da história. O saldo disso a gente ainda não sabe, né? Nem como vai ser e nem quantitativamente como isso vai ser. Nós não temos uma bola de cristal para adivinhar como é que vai ser, né? Quando todo mundo voltar para a escola. Ninguém consegue imaginar como é que vai ser o impacto emocional disso, tanto nos professores quanto nos estudantes, nas estudantes, né? Nós temos, assim, imaginação. Na nossa imaginação nós podemos tudo, mas na nossa realidade a gente não sabe exatamente ainda, né, o que vamos encontrar pela frente. Mas o que eu estou tentando tirar desse omelete aí é um tempero gostoso que nos diz que nós, apesar de todo esse sofrimento, nós estamos podendo aprender muito com isso. E uma das coisas que nós estamos aprendendo, e isso é sensacional, é que definitivamente não dá para continuar fazendo o que vimos fazendo historicamente. Historicamente, e por uma questão cultural, de cultura da escola, o que é que nós, escola,
representantes que somos genuínos da escola, o que nós fazíamos? Nós colocávamos os pais e as mães para fora do portão da escola. Então, o pai e a mãe chegavam, entregava a criança correndo, ia para o trabalho, a partir dali o problema era nosso. E aí nós não queríamos nem saber em dividir isso com os pais. Né? Eu que sei, eu que preparo aula, eu que estudei, eu que fiz, eu que aconteço. Então, eu falo nós, eu estou falando uma análise geral, ok? Não estou aqui, não vou colocar uma pessoa ou outra, uma cidade ou outra, um governo ou outro. A minha análise ela é sociológica, então é óbvio que ela é ampla, né? Ela é genérica, né? Então, nós, representantes da instituição escola, fizemos com que o paradigma do autoritarismo, né? Do portão para fora, prevalecesse durante todo esse tempo que antecedeu a chegada do coronavírus. Né? Então, quando é que nós convidávamos os pais? Nós convidávamos os pais para fazer reunião bimestral, para poder dar os boletins, de preferência já entregar as notinhas e falar: ó, seu filho está ótimo, ou seu filho está péssimo, né? Geralmente até sem muito cuidado, porque muitas vezes acabava tendo reuniões em que uma sala de 30, a professora ficava falando dos 30, um por um, na frente ali dos outros, sendo que para cada um não interessa o filho do outro, cada um tem o seu filho como projeto de preocupação, né? Então, essa questão toda de reunião pedagógica, reunião bimestral, reunião de avaliação, convidávamos os pais e as mães para as quermesses, né? Para os eventos escolares, para aquelas sessões de formatura, que são verdadeiras torturas, né? Para a criança, mas que os pais babam e gostam de fotografar e filmar, etc. Que mais? Convidávamos os pais, eventualmente, para discutir algum problema da escola, mas só para comunicar qual era a proposta da escola, o que a escola tinha intenção de fazer em relação àquele problema. Ou seja, a nossa relação com a família, enquanto escola, sempre foi uma relação pautada no autoritarismo e no distanciamento. Nós não tínhamos, eu estou dizendo genericamente, né? Nós não tínhamos uma política de atuação, de parceria, de comunhão, de trabalho coadjuvante com as famílias. E aí a pandemia chegou e fez com que isso viesse de cima para baixo, caísse sobre a nossa cabeça como um meteoro. Né? E aí nós tivemos que começar a tentar nadar nesse oceano turbulento de um cotidiano absolutamente assustador, né? Mórbido, né? Com essa quantidade de gente morrendo, e a gente, nesse contexto de insegurança, foi buscando caminhos, né, para tentar ter essa interação com os pais e tentar entender os processos das crianças e dos adolescentes. Né? Então, agora chegou a hora da gente rever tudo isso. E eu espero, sinceramente, que quando essa poeira passar, abaixar, esse vírus der sossego para nós aí, e nós voltarmos a uma vida pelo menos próxima da que tínhamos, né? Eu espero, sinceramente, que esse aprendizado fique. Família tem que estar junto. Família, como eu sempre defendi, família tem que ser atora coadjuvante. Lá no Oscar, não tem lá? O artista principal ganha o Oscar. Depois não tem o artista coadjuvante? O coadjuvante era tão importante quanto o ator protagonista. Muitas vezes até ele trabalha muito melhor do que o protagonista, né? Do que ganha lá como ator principal ou atriz. Então a família não pode ser mais um acessório, né? Um brinco, um colar. A família, não, depois que a pandemia passar, se Deus quiser, ela vai passar, esse aprendizado nós vamos ter que ter, nós vamos ter que dar um jeito de trazer essa família para dentro de nós, para dentro das nossas práticas e quebrarmos esse paradigma de autoritarismo. Que alguns autores até usam uma palavra interessante, a Regatieri, por exemplo, que é uma pesquisadora, junto com a Castro, que trabalham, né, esse assunto, a pesquisa da interação escola-família, elas chamam de visão escola, um movimento que elas chamam de escolacentrismo. Não tem o etnocentrismo, que é aquele paradigma de que a minha raça é melhor do que a outra, então eu ponho a minha etnia no centro e aí eu faço toda a política pública, eu faço toda a governança
tendo a minha etnia como modelo, como se o mundo não tivesse diferentes etnias, né? O escolacentrismo, que as duas autoras tratam, é exatamente essa escola autoritária, que o pai e a mãe ficam no portão para fora, né? E só são convidados esporadicamente para os eventos ou reuniões, enfim. Então, espero que o escolacentrismo seja derrubado a partir aí do final da pandemia, né? Mas, enfim, então vamos conversar um pouco aqui sobre alguns problemas do paradigma escolacêntrico, e aí o que é que a gente pode fazer enquanto propositura, enquanto proposta, enquanto sugestões, enquanto ideias, né, para que as autoridades, os governos, né, os próprios colegas professores possam caminhar daqui para frente com um pouquinho, com uma margem um pouquinho maior de acerto e menos erro nessa toada, nesse ritmo de encaminhamento das ações educacionais com as famílias. Existe uma. Então, vamos pensar um pouco primeiro no escolacentrismo. Né? A escola sempre trabalhou, desde que o mundo é mundo, a escola sempre trabalhou com a visão de um aluno ideal. Como é que é o aluno ideal? Eu costumo brincar que o aluno ideal é que nem a água. Nós não aprendemos no colégio que a água é insípida, inodora e incolor, né? Quer dizer, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Então, os alunos e as alunas que a escola historicamente se preparou para receber são alunos como a água. Eles são insípidos, inodoros e incolores, né? Então, é aquele aluno ideal, é aquele aluno que alguns pesquisadores chamam de aluno esperado, aluno idealizado, né? E, na realidade, o aluno que nós temos dentro das escolas são alunos reais, de carne e osso, né? São meninos e meninas que vêm de grupos culturais absolutamente diferentes um do outro, vêm de famílias com formatação, com layouts absolutamente diferentes, vêm com valores diferentes, né? Só que a escola, tradicionalmente sendo pautada no escolacentrismo, ela tem um modelo de aluno universalizado. E, para piorar, e isso é uma coisa muito grave que acontece, infelizmente, né? As escolas de formação de professores também trabalham com esse aluno ideal, né? Oi, Lourdes, tudo bem? Juliana, querida, José Francisco, querido. Ah, que bacana vocês aqui. Olha lá, Andreinha, querida, Elza, que bom que vocês vieram. A escola, com seu escolacentrismo, trabalha com a visão de um aluno ideal. Os cursos de formação de pedagogia formam alunos e alunas, futuros educadores e educadoras. Oi, Soraya. Também se pautando em alunos ideais. Você pega as teorias, qualquer teoria, né, da psicologia, da antropologia, da sociologia escolar, né, enfim, educacional, você vai ver que o indivíduo que aparece lá nas teorias, ele não tem cor, não tem cheiro, não tem forma. Então, tem os alunos idealizados pela teoria que forma os professores e os alunos idealizados pela escola, que é pautada no escolacentrismo, como dizem a Regatieri e a Castro, né? E aí o que acontece? Existe um documento na escola, que se não existe, deveria existir. Muitos e muitas, né, pensam nesse documento como sendo fundamental, mas tem dificuldade para elaborar e por ser difícil acaba deixando para lá, que é o projeto político-pedagógico. Né? O projeto político-pedagógico, que é conhecido como PPP, né, nada mais é do que a carta de intenções de uma escola, onde a escola coloca ali a sua visão de mundo, a sua visão de educação, as suas metas educacionais, os seus projetos, os seus propósitos, né? As bases epistemológicas de como as crianças aprendem, as formas de trabalho chamadas de metodologias, a sistemática de avaliação, né? A sua forma de entender, por exemplo, e de atender aos princípios legais da inclusão escolar, né? De colocar os alunos os estudantes com deficiência dentro do sistema regular, oferecer o atendimento educacional especializado. Ou seja, o PPP ele é a alma da escola. Uma escola sem PPP é uma alma penada, é uma escola sem propósito, é uma escola sem rumo. É um lugar em que todo mundo vai todo dia, assina a ponta da aula sem saber para onde está indo. Né? Então, se um aluno
idealizado vai para qualquer escola e, e vai bem, é porque a escola espera esse aluno idealizado. Então, o aluno idealizado é aquele que atende às expectativas da escola. Só que a escola está cheia de estudantes que não atendem à expectativa da escola. São alunos mal criados, são alunos que não têm socialização mínima, são alunos agressivos, são alunos que falam palavrão, soltam pum, xingam, batem, praticam bullying, não fazem lição, que mais? Depredam o prédio da escola, xingam os colegas, respondem para o professor, tiram sarro do professor, humilham o professor. A escola está cheia desses alunos reais, né? De carne e osso aí, que não tem nada a ver com aqueles alunos que a escola imagina. Aí você tem um PPP, que é a alma da escola, que você não coloca esses alunos que não são sonhados, que não são idealizados. Né? Você não coloca, você não contempla. E aí, como é que essa escola vai fazer? Se ela não tem um PPP e se ela tem um PPP e não contempla esses estudantes que não são idealizados, né? Que são de carne e osso, cheios aí de complicações sociais. Por quê? Porque o PPP, de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem lá um capítulo que diz que o professor e a professora têm o dever de participar da elaboração do PPP. E também no PPP, você tem a possibilidade de fazer a gestão democrático-participativa da educação. Então, sabendo que a gestão democrático-participativa ela é feita porque a direção da escola não toca a escola sozinha. Ela toca a escola, no sentido da gestão, do tocar, do administrar, ela administra a escola baseada no projeto político-pedagógico que contempla a participação dos pais por meio dos seus representantes, que são os colegiados, os conselhos. Então, você tem um conselho escolar que tem uma representação dos pais, uma representação dos alunos, não é? Uma representação dos funcionários da escola, uma representação dos professores, senão ele não é, a escola não é democrática, senão a gestão não é democrática participativa, né? Aliás, o PPP, ele é o instrumento que viabiliza a gestão democrática participativa. Isso cai em concurso, viu, gente? É uma perguntinha que cai. Tudo quanto é concurso que tem para professores perguntam isso. Qual é o instrumento ou objeto, enfim, que viabiliza a gestão democrática participativa? A resposta é o PPP. Por que o PPP? Porque democrático participativa é uma gestão que dá voz, voz no sentido de poder, tira o poder central concentrado no diretor e distribui esse poder por meio dos representantes dos pais, dos funcionários, professores, que são os colegiados, né? Que fazem parte da elaboração do PPP, que contribuem, enfim. Então, onde que eu quero chegar com isso? Aliás, não sou eu, são os pesquisadores, estou só papagaiando. Eu quero chegar com isso o seguinte, que se você tem uma escola que tem um PPP meia boca, um PPP feito às pressas, ou copiado, recorte e cola, guardado na gaveta, e que de fato não tem a gestão participativa, né? Na gestão participativa você tem o pobre, o rico, o remediado, o funcionário, o professor, né? Se você não tem a gestão democrática participativa, essas vozes desses alunos reais que não aprendem, que têm dificuldade, essas vozes não estarão contempladas lá. Porque vai ser um PPP de mentirinha, porque ele só vai trabalhar com as famílias cujos valores batem, coincidem com os valores daquela escola. Então, como é que você vai incluir e valorizar aquilo que, não conhece, aquilo que você não conhece? Como é que uma escola vai incluir, como é que ela vai valorizar aquilo que ela não conhece? E aquilo, no caso, são os alunos reais. Porque não tiveram a participação no PPP, não foram convidados para a roda de discussão ou para chegar aí, né, ao consenso por meio da gestão. Ih, gente, essa conversa é comprida e ela é complexa. Como é que você faz, então, uma educação de equidade com qualidade? Você só faz isso se você promove a gestão democrática participativa. Uma educação de qualidade com equidade nada mais é do que aquela que garante que todos os alunos e todas as alunas
aprendem na idade certa aqueles conteúdos que devem aprender, que estão previstos ali no currículo escolar, né? Então, assim, quando você fala na interação escola-família, é preciso que se pense princípios para se fazer isso. Então, um dos primeiros princípios básicos, elementares, meu caro Watson, é o projeto político pedagógico. Uma escola sem projeto político pedagógico, que não prevê como é que vai ser a interação escola-família, é um projeto político pedagógico manco, falido, para inglês ver, né? Aliás, diga-se de passagem, eu fui diretora de escola há muitos anos, fui diretora de faculdade há muitos anos. Hoje eu sou consultora educacional e continuo atuando no meio de gestores educacionais e continuo ouvindo isso, né? Ah, porque a família não colabora. Ah, porque a família não participa. Tá, e aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você chama de família colaborar? Como é que você entende a interação escola-família? Como é que você entende? O que você está chamando de que família não colabora? Você está querendo dizer que a família não faz lição de casa com seu filho? Com seu aluno, desculpe? Você está querendo dizer que a família não vem na reunião quando você chama? Ok. Então, vamos repartir, porque o bolo é grande, senão nós vamos ter uma congestão aqui. Primeiro, é preciso ter um modelo. Ah, porque a família não colabora. Mas o que é que você está chamando de família colaborar? Vamos lá, vamos descrever lá no projeto político pedagógico, ou minimamente no seu plano de trabalho. Ó, família que colabora é 2 pontos. A família que acompanha as tarefas de casa, a família que participa das reuniões e atividades da escola, a família que diariamente manda a criança limpa para a escola, higienizada, com lanche, com material em ordem, etc. A família que não mede esforços para que as reivindicações dos professores sejam atendidas. Ok, pronto, você definiu. Ok, você definiu. Agora, qual é o plano de ação? Não adianta você definir, você precisa colocar lá, então, como é que nós vamos fazer? Definimos o modelo. Como é que nós vamos fazer para que essa família seja a família que eu imaginei quando eu escrevi? Família participar da escola é aquela que leva a sério as lições, não falta das reuniões, blá, 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 blá. É muito complicado quando a gente fala em interação escola-família, quando a gente fica falando aos ventos. A gente fica falando solto. O que é esse modelo? Você tem um modelo? É preciso construir. É construção. É definição dentro do projeto. Inclusive, o que é que você vai fazer com aquelas famílias que não se enquadram nesse perfil que você, escola, definiu, do que seja participar. Para não ficar falando isso para a torta e arcado. Nós temos escolas que têm projeto próprio de ter interação com a família, que não bate com o modelo da outra. São escolas diferentes, cada escola tem seus valores. Ninguém aqui está dizendo que as escolas têm que ser idênticas na forma de lidar com a família. Absolutamente, longe de mim, eu jamais falaria uma asneira dessa. Mas é importante definir o que é esse modelo, né? E aí a coisa começa assim, não tem PPP. Ou tem, tá na gaveta do diretor. Ou foi encomendado, não foi, o corpo docente não participou. Ou então ninguém nem sabe o que é isso. Esses dias eu recebi um telefonema, um e-mail, né, de uma secretaria de educação, que a moça me perguntou se eu trabalhava, se eu dava consultoria para fazer o TTT. TTT é T de tatu. Veja, P de pato, PPP, Projeto Político Pedagógico. A mulher perguntou se eu trabalhava com consultoria para fazer TTT, de tapete, de tatu. Misericórdia, quase que eu caí da cadeira aqui. Então, assim, não é para fazer para uma gaveta, não é para fazer sozinho, é todo mundo junto. Aí, nesse coletivo, você vai definir quais as ações, não, o que nós vamos fazer com a família que não. Você quer ver outro problema? Tem tanto problema, né, gente? Misericórdia. Escola é um lugar maravilhoso que é cheio de problema. Por isso que é linda. Você tem lá o aluno que bagunça na aula, o aluno que não faz nada na aula, o aluno que bate em todo mundo, xinga todo mundo, não faz. O que você vai fazer com esse aluno enquanto escola? Mandar tomar café com o diretor? Ele vai adorar, porque tudo que ele quer é sair da tua aula, porque você está fazendo isso porque a aula para ele não está dizendo nada.
Aí vai lá o diretor dá tapinha nas costas, dá xicrinha de café, conversa, tudo que ele quer na vida. Ele volta e continua fazendo bagunça. E aí, o que você vai fazer de novo? Mandar de novo? Para perder a sua autoridade? E por aí vai. Então, quando você não tem um PPP, o PPP ele é a alma da escola. Ele é o telhado, ele é a estrutura. Ele é a arqueologia, ele é a arquitetura da instituição. É ele que sustenta, é ele que define, é ele que dá o norte para tudo que vai se fazer. E, principalmente, a interação escola-família. Né? Se isso não está definido no PPP, se isso não é claro para todo mundo, e se não se faz, principalmente, um plano de trabalho, um planejamento estratégico voltado para metas, para resultados, contemplando essas interações, como é que elas são, como é que elas se darão, não vai virar. Vão continuar reclamando dos alunos, vão continuar reclamando das famílias, e agora com a pandemia vai reclamar mais ainda. Bom, aí, uma coisa muito importante, que não é só uma questão de nomenclatura e não é só uma questão de colocar a palavra na frente da outra, a Regatieri e a Castro, elas dizem que há um erro que elas escutam em pesquisas, né? Elas fazem muitas pesquisas sobre isso. Há um erro recorrente quando se trata desse assunto. Por exemplo, interação escola-família, né? Tá. Muitos e muitas falam interação família-escola. Elas dizem que não existe interação família-escola. Por quê? Porque quem faz a propositura, quem lidera o processo, quem é o carro-chefe de um projeto, desculpem, de um projeto de interação envolvendo essas duas instituições é a escola. Então, o termo correto é interação escola-família. Jamais vai ser família-escola. Porque esse protagonismo tem que partir da escola. É ela que vai liderar o processo, de ter um projeto, de definir as metas, as ações, as estratégias, como é que nós vamos tratar os problemas quando eles surgirem, porque certamente vão surgir um monte. Então, esse protagonismo tem que ser puxado pela escola. Só que aí a gente cai num outro problema. Ele tem que ser puxado, mas não pode ser vivido de forma como escolacentrismo, como elas dizem, né? Então, a escola deve puxar. É a escola que tem que propor. É a escola que tem que ter projeto de interação escola-família. Não tem que esperar isso da família, porque a família é assistemática. A família é leiga, a família não fez pedagogia, né? E aí vem não ter esse protagonismo autoritário. Então, fazer as proposituras, mas não cair no autoritarismo e no escola-centrismo, como as autoras dizem. E aí elas trazem o seguinte, o que é bem verdadeiro, porque eu estou na educação há quantos anos, né? E vocês também aí, muitos e muitas. Quando tem coisas boas, né? Que o aluno aprendeu, que o aluno se desenvolveu, que as coisas são ótimas, que está dando tudo certo, aí a escola faz aquelas reuniões lindas, né? E estoura pipoca, e solta bexiga, e faz evento lúdico, e vive a família, e aquela alegria, né? E tá tudo certo. Quando tem problemas, o que que acontece? Problemas com os estudantes, acaba acontecendo o quê? Não tem essa festa toda. E a escola diz lá, a família não ajuda, a família não colabora. Então, a família e a escola, sendo puxada a liderança pela escola, segundo as autoras, tem uma alegria muito grande quando colhem os louros dos resultados. Então, as duas são amiguinhas, as duas são parceiras. Ah, você quer a festa mais linda do que a de formatura? É a coisa mais linda, né? Professor se confraternizando com o aluno, com os pais, com as avós, fica todo mundo emocionado, aquela coisa linda. Ali eles são parceiros. Mas quando o bicho pega, quando o problema surge, aí acaba a parceria. Aí acaba a festa, aí acaba a pipoca, aí acaba tudo. Aí vira aquele caos, né? E aí, olha lá, problema da família. A família não ajuda, a família não participa. Aí acaba a amizade.
né? Então, é uma pena que tudo isso aconteça e aí as autoras estão trazendo para a gente aqui algumas ideias para nós trabalharmos essa interação escola-família, né? Elas deixam claro que essa liderança tem que partir da escola. Esse trabalho, ele precisa ser construído. A interação escola-família não está pronta. Ela tem que ser construída. Né? Eu penso que isso é o legal da história. Nós temos autonomia intelectual para criar esse projeto, né, de interação escola-família. E a gente não vai fazer isso sozinho. A gente tem que aprender, definitivamente, que nós não somos absolutamente nada sozinhos. É preciso se pensar, se criar proposituras, se criar projetos de forma coletiva. Então, coletivamente, diretores, coordenadores, professores, auxiliares, equipe técnica, pessoal de secretaria, porque todo mundo educa a criança. Não é só o professor que está educando a criança. Todo mundo que está na escola está educando, seja com exemplos, seja com palavras, seja com atos, seja com omissão. Então, essa representação da comunidade educacional por meio dos conselhos que legitimam a gestão democrática participativa precisam trabalhar a construção desse modelo de interação escola-família. Porque isso não está dado, isso não está pronto. O que a Regatieri e a Castro e mais tantos outros pesquisadores no Brasil têm feito são pesquisas para buscar o entendimento, não é? De como é que anda isso, de como é que anda essa interação e a necessidade de construção, porque não tem modelo. E aí elas vão, estudam governos, legislação, pesquisam em várias escolas, escolas de periferia, escolas da rede privada, vão trazendo um mar de dados para a gente, né? A respeito desse assunto da interação escola-família, que são verdadeiras preciosidades para a gente ler e se inspirar a construir projetos de interação escola-família, porque esses projetos não existem. E às vezes um projeto que uma escola faz não dá certo em outra escola, porque as comunidades são diferentes, as culturas são diferentes. Né? Então tá aí o documento delas disponível no site do MEC, é só entrar lá, fazer download, estudar e pensar o que é que a gente vai fazer para construir essa interação. E aí, quando elas vão fazer a proposta, que já já eu vou falar da proposta delas, tem uma coisa muito séria, eu acho isso muito sério, que elas falam, aliás, tudo aqui nesse texto é sério. Elas dizem que a relação escola-família começa, não é quando o pai, a mãe ou quem cuida, não é quando a família é chamada para reunião ou quando vem até a escola. Olha como isso é sério, anota e grifa aí. A relação escola-família, seja ela positiva ou negativa, começa na maneira como a escola trata a criança na sala de aula, por meio dos seus professores, por meio dos seus agentes educacionais. A interação, eu vou repetir, não sou eu que falo isso, são as pesquisadoras. A interação escola, família, começa na maneira como a escola trata a criança lá na sala de aula. A escola não é uma entidade abstrata, a escola é uma instituição. Quem é o representante da escola, no caso, da interação com o estudante? É a professora ou o professor. Então, dizem as autoras, a relação ou a interação escola-família começa na maneira como professores e professoras tratam crianças e adolescentes na sala de aula.
E aí, isso aqui tem tudo a ver com o aluno imaginado e o aluno vivido. O aluno pensado e o aluno encontrado. Né? Quer dizer, quando nós vamos para a sala de aula com as nossas expectativas de quem são eles e elas, e quanto mais eles e elas se distanciam daquela imagem do esperado que temos, mais problemas essa criança e adolescente terão. Porque nós, efetivamente, vamos contribuir para o fracasso ou para o sucesso, né, dessa criança e desse adolescente. E aí, seguindo, uma coisa muito, mas muito, muito, muito importante. Aliás, o trabalho delas é tão belo que é difícil até em uma hora que eu falar de tudo, que me dá até, estou até suando aqui, me dá aflição, porque é muita riqueza. Existe quem faz a política ou a interação ou a proposta. Né? Existe quem propõe. Existe quem faz com alguém. E existe o financiamento desse projeto. Né? Então, quem propõe a política de interação escola-família é a escola, por meio de seus agentes, seus gestores, professores, secretários, no caso da governança, secretários de educação, secretárias, né? Então, a parte sempre da instituição, escola, não parte da família. Então, quem propõe modelo de interação, escola, família, é a escola, a governança, o governo, enfim. Uma política com quem? Como é que você faz uma interação escola, família, se pautando apenas no recurso dos professores? Como é que você vai querer que o professor sozinho, a professora, vão lá na casa do estudante, porque tem que ir. Tem que pôr o pé na rua, tem que ir na casa, ainda mais agora com a pandemia, minha gente. É busca ativa, é tênis no pé, mochilinha nas costas, garrafinha d'água, máscara, álcool em gel e vamos para as perifas. Vamos para a rua. Vamos bater na porta, vamos buscar essa molecada, busca ativa. E vamos ver como é que são essas famílias. Mas veja, eu fui lá na casa, por exemplo, do Henri. Henri é o menino que foi assassinado, né? Supostamente não, porque já está mais que na cara que foi assassinado, né? Pelo padrasto e a madrasta. Você vai, professor, professora, na casa da Isabela Nardoni, que foi assassinada também. Ou da menininha do Rio de Janeiro essa semana, que foi assassinada também, na periferia. Aí você, professor, professora, volta para a escola com palma de língua para fora, triste, chorando, desesperado, porque você foi lá, você fez a buscativa, chegou lá, você viu miséria, fome, violência, assassinato. Meu, como é que você vai fazer sozinho? Vai fazer sozinho? Não vai, bem, você vai morrer, viu? Tudo que você achar que você vai dar conta, tudo que você achar que você, professor, professora, começar a pôr nas costas, fazer que nem o Atlas, aquele personagem da mitologia grega. Põe na sacola, põe na sacola, põe na sacola que eu dou conta, você não vai dar conta, você vai morrer. Então, com quem que você faz? Com quem que a escola faz? Com quem que o professor faz a interação ou constrói a interação escola-família? É com a articulação com o Ministério Público, Conselho Tutelar, os conselhos municipais de educação, de merenda, de transporte, etc, etc, etc. É junto, é com a saúde, é uma ação intersetorial. É aquilo que o Ministério Público chama de rede de proteção ao menor, à juventude, ao adolescente, enfim. É preciso acionar a rede de proteção. Senão você vai morrer com a língua de fora e vai ficar desesperado porque viu a família do menininho, como é que é lá, como é que era o transtorno lá na casa. Aí você volta desanimado, achando que a educação não tem jeito. Por isso que não é sozinho, é junto. Rede de proteção. E, finalmente, com que recurso? Tem que financiar. Alguém tem que financiar. Porque se o professor ou a professora vão na casa do estudante, se for cidade pequena como a nossa, até dá para ir a pé, bicicleta, né? Mas de carro, em cidade grande, ônibus, precisa de transporte, gasolina, pedágio, o ticket do metrô, o ticket do ônibus. Você vai lá, que você precisa de dinheiro. Tem que financiar. Alguém tem que financiar esse projeto. Quem é que vai financiar? São parceiros? Você vai fazer articulação com empresas? Você vai pedir patrocínio para alguém?
Para funcionar esse projeto, precisa de dinheiro. Não se faz educação séria sem dinheiro. Eu vou morrer falando isso. Não se faz educação séria sem investimento. E aí é preciso que se consolidem políticas de Estado e não políticas de governo. Porque nós temos um problema sério na gestão educacional desse país, que é a descontinuidade administrativa. Entra um prefeito, um governador de um partido tal, tem uma ideologia tal, implanta projetos. 4 anos depois, perde a eleição, vem outro projeto de outro partido, de outro prefeito que ganhou, que perdeu, enfim. Desconstrói tudo, manda apagar computador, manda apagar arquivo, começa do zero. Toda aquela política pública que foi feita, recurso que foi dado, joga tudo fora. E começa a reinventar a roda, começa tudo de novo. Esse país é uma piada. É por isso que quando se fala em interação escola-família, é preciso amarrar isso em leis. Ela cita aqui, por exemplo, decretos de prefeitos que instituíram a rede de proteção ao menor, instituíram projeto de interação escola-família por meio de decreto. Ou seja, pode vir tempestade, vai ser que nem a história dos 3 porquinhos. Pode vir tempestade que a casa não vai cair, o projeto vai continuar. Porque foi amarrado. O Estado fez o Estado, o município também é um Estado. O Estado amarrou uma política pública que ninguém mexe mais. Está lá, está no município, está no Estado, aquilo lá é lei. O projeto está lá, ninguém pode mexer. E o que é mais legal, quando se amarra isso com uma lei, seja por um decreto, seja por algum outro recurso jurídico, você garante o financiamento, porque você vai colocar isso na lei de orçamento do município anual, que tem que mandar para a Câmara aprovar, aquele dinheiro fica guardado. A provisão desse recurso fica guardado para o outro ano para que se continue o projeto Interação Escola-Família. Então é duplamente importante que quando se fala no financiamento do projeto, no caso do poder público, que se amarre em política pública por meio de lei, resoluções, decretos, aprovados de preferência, aprovados pela Câmara Municipal de Vereadores, né? De preferência. Que aí você põe isso no outro ano, você traz o orçamento, porque você contempla isso na despesa do ano. E aí o projeto não vai morrer. Porque senão fica um ano, entra um governo, faz o projeto, ajuda as escolas a financiar a interação escola-família, tudo bem. Mudou o prefeito, mudou o governo, mudou tudo, derruba tudo, começa tudo de novo. Porque um governo adora pagar o que o outro fez. Né? Não gosta de reconhecer que o outro tem talento, que o outro tem capacidade, que o outro criou coisas lindas. Né? Não, imagina. Isso faz mal para o ego, né? Dos prefeitos, dos secretários de educação. Então apaga tudo, começa tudo de novo. E o povo paga a conta. Eu pago, você paga, porque a gente paga imposto. Né? Enfim, como é que a gente faz essa interação finalmente sem recurso? Não tem jeito. Tem que ter recurso. E finalmente, né, já terminar aqui a live, eu já tenho 5 minutos, é preciso mapear as famílias. Como assim? A gente precisa fazer um mapa. Você tem, pelo menos, 3 tipos de famílias. 3 tipos. Você precisa colocar isso aí como, por exemplo, um critério. Você tem aquela família que simplesmente coloca a criança na escola, porque é lei que a partir de 4 anos no Brasil, se não colocar, vai preso, né? O Ministério Público manda punir o pai e a mãe que não põe na escola. A criança na escola a partir de 4 anos. Então você tem aquele casal, aquela família, enfim. Aqueles pais ou responsáveis que só vão matricular porque é lei. Porque se não tivesse lei, nem punha na escola. Então você tem esse tipo de família. A família que simplesmente cumpre o protocolo e acha que é problema da escola. Você tem a família que cumpre a lei, cumpre o protocolo e acompanha direitinho, lição de casa, participa das reuniões, né? Enfim. Então, esse é o segundo tipo de família. E você tem o terceiro tipo de família que, além de cumprir protocolo, matricular a criança na escola, participar das reuniões, acompanhar a liçãozinha de casa, o trajeto escolar da criança, ainda se dispõe a participar do PPP, do colegiado, da APM, do conselho escolar. É aquele pai, aquela mãe que gostam tanto da escola que querem ajudar a escola.
Então, você tem 3 tipos de família, de acordo com aqui as autoras. Então, você precisa separar essas 3. Aí, quando você fizer proposituras, se você fizer projetos, você já vai saber que certas famílias não adianta você contar, porque ela não vai fazer. Tem família que, em vez de você pedir 1, você pede 2, porque você sabe que ela vai dar 4, porque ela realmente está empenhada. E tem família que, mesmo não se identificando às vezes com os projetos, vai fazer porque ela acompanha sistematicamente as tarefas da criança. E mais do que isso, mais do que você mapear, você escola, Secretaria de Educação, que seja, você mapear os 3 tipos de família, você precisa ver quantas famílias você tem no tipo 1, quantas famílias você tem no tipo 2 e quantas famílias você tem no tipo 3. É preciso quantificar os 3 tipos diferentes de famílias para daí se pensar em proposituras. Por isso que a gente fica frustrado. Às vezes cria um projeto, né, de interação escola-família e tem pai que não está nem aí, a gente fica frustrado, achar que não dá certo, que droga, vamos inventar esse projeto, os pais não apoiam. Por quê? Porque pelo menos 3 tipos você tem. Você não pode colocar todas as famílias no saco das indiferenciações. É preciso considerar as particularidades, porque as famílias são pautadas em valores próprios. Valores ambientais, valores morais, valores econômicos, valores culturais. Então, se a gente cria um mapa, quantifica e começa a elaborar o projeto, a nossa frustração vai ser menor em relação àquela família, porque a gente não vai contar tanto com ela, porque a gente já sabe que não pode contar. Porque a gente fez o diagnóstico, a gente fez o mapa. E agora com a pandemia, para encerrar a conversa, né? O que nós vamos fazer? Nossa Senhora, nós vamos ter família, talvez até extrapole os 3 tipos que as autoras trouxeram. Tem família que só foi no dia lá, uma vez por mês lá na escola, no dia que tinha que buscar o kit de alimentação. Não é? Teve família que sumiu. Chegou o dia de entregar o kit, é a primeira que chegava. Você vai ter família que morreu de estudar para ajudar a criança em casa a fazer tarefa. Você vai ter família que, além de ajudar a própria criança, ajudou o vizinho, ajudou o colega, criou uma rede de conhecimento, criou uma sala virtual com os coleguinhas da sala, porque aquela mãe tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de interesse na educação, na pedagogia, então ela criou lá uma situação bacana, que ela criou interagindo, né, com outras crianças. Você vai ter família que aprendeu muito e vai querer continuar ajudando a escola, vai querer continuar contribuindo. Assim como você vai ter família, como você sempre teve, que não está nem aí com a hora do Brasil, que leva a criança para a escola simplesmente para cumprir tabela, cumprir lei. Tá vendo? Não generalize. Agora é preciso mais do que nunca diagnosticar, mapear os 3 tipos e quantas, né? Você tem no tipo 1, no tipo 2, no tipo 3, para daí você pensar em estratégia, como é que você vai trabalhar. E, finalmente, uma coisa que não deixo de dizer, e eu vou morrer dizendo isso, eu insisto, ainda que tem muita gente me combatendo porque eu falo isso, discordando de mim, com todas as forças, né? Mas eu não estou aí para que as pessoas concordem comigo, eu estou aí para contribuir com quem efetivamente abraça aquilo que eu digo e entende que isso pode ajudar, né? Claro que a gente sempre vai ter quem discorda, que bom, e é por isso que a gente cresce, né? Porque tem a discórdia, porque tem a discordância, né? Mas uma coisa que eu tenho pregado, falado bastante, é eduquem os pais. Tem que educar os pais. Educar em todos os sentidos. Educar desde de condutas mesmo, de como conduzir a lição de casa, como conduzir o comportamento da criança, a disciplina em casa, enfim, aos estudos, até o educar de conteúdo mesmo. O pai e a mãe não sabem o que é alfabetização. O pai e a mãe não sabem o que é letramento. O pai e a mãe não sabem o que é campo de experiência. O pai e a mãe não sabem o que é química, o que é física. O pai e a mãe não sabem o que é avaliação. O pai e a mãe não sabem o que é currículo. Quem sabe isso somos nós. Então, nós temos que educar. Nós temos que ensinar. Mãe, olha, eu estou mandando essa tarefa aqui. A tarefa é a seguinte, ó. É isso, 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 isso.
Por que que a gente tem que trabalhar assim? Por causa disso, disso, disso. Dá aula de pedagogia para os pais. E é claro que não é para todos os pais. Lembra lá o tipo 1, tipo 2, tipo 3? Vai ter gente que vai achar que eu sou tonta, que eu não falo coisa com coisa. Vai ter mãe que vai amar aprender comigo. E vai ter avó que vai se alfabetizar, não é? Como teve aí a história da avó, que bombou na internet essa semana. Então, enfim, né? Tá aqui a, a contribuição, mas uma coisa que me passa pela cabeça é uma história bíblica, quando Deus quis testar a fé de Abraão, Deus foi lá e mandou ele, você prova para mim, né? Prova para mim que você, eu não sei se é Abraão, não tenho certeza. Enfim, Deus foi testar a fé, né, de um cidadão lá. Prova para mim que você gosta do seu filho, enfim. Ou melhor, que você me ama, né? Eu, Deus, né? Você me ama, tá? E ele, para provar o amor que ele tinha a Deus, ele foi lá, levou o filho para o alto da montanha, pegou a faca e foi sacrificar. Foi a ordem que Deus deu para ele, né? E aí, quando ele foi sacrificar, matar o filho, aí, né, Deus segurou a sua mão e falou: não, 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 não faça isso, não precisa. Você já mostrou que você realmente me ama e você confia em mim. Eu penso, minha gente, que a gente vai precisar de muita força depois aí da pandemia, do retorno às aulas, como a gente sempre precisou antes. Nós vamos precisar ter muita coragem de matar os alunos pensados na nossa imaginação. Porque só assim nós vamos ter o discernimento e a condição de educar os alunos de verdade que nós temos na sala de aula. Os alunos reais, que principalmente vão vir machucadíssimos, vão vir absolutamente distintos depois que essa turbulência toda da pandemia passar. Então, coragem para matar o aluno pensado, para que a gente tenha inteligência, estratégia, criatividade para trabalhar com o aluno vivido, o aluno real, o aluno que temos na sala de aula. Que, aliás, essa é a base para todos os relacionamentos. A gente tem a ideia, pensa, mas muitas vezes precisamos ter coragem de matar essa imagem que a gente tem da mulher perfeita, do homem perfeito, do aluno perfeito, do marido perfeito, do filho perfeito. Porque é só matando, né, com muita coragem, matando esses ideais que imaginamos, é que vamos ter condições de viver de verdade, com toda a amorosidade possível, com toda a competência que a gente possa ter, competência técnica, com aqueles de carne e osso que de verdade vivem conosco, que tem cheiro, né? Que tem cor, que tem características pessoais, físicas, reais. E não aquelas que a gente fica imaginando que gostaria que tivesse. O mundo não é o que a gente gostaria que ele fosse. O mundo é o que ele é. Os alunos não são o que nós queríamos que eles fossem. Eles são o que eles são. E as famílias perfeitas só existem nas historinhas de reclame de margarina de manteiga. Né? A família vivida, a família que está aqui, é essa família que precisa muito de nós. Mais do que nunca, agora aí, né? Com a escola que virá, das cinzas da Covid-19. É isso. Pessoal, que bacana que vocês vieram. Ah lá, que bom. Olha lá, Ana Carolina, Dani. Que bom que vocês curtiram, Andreinha. Bacana, bacana. Cristiane Zanqueto, querida, boa noite. Marisa, querida de Limeira, boa noite. Rosimeire. Olha só, Mariângela, Lu, querida, Patrícia, Cidinha Bertolucci, ô, minha querida, que bom que você está aqui. É isso aí, temos o aluno real, Zoraia, muito bem, que bacana, Elza. Poxa, pessoal, obrigada mesmo aí pela presença, tá? E aí, na quinta-feira, eu vou falar sobre, às 8 da noite, né? Eu vou falar sobre referências. Quais são as suas referências? Quais são as minhas referências? O que é uma referência, tá? Então a gente vai falar disso aí. Então já deixo o convite aqui para vocês, né? Para nossa live aí da quinta-feira, às 20 horas. E também deixo aqui, reitero o convite para o grupo de. Gente, o grupo que nós criamos, eu e a Dani está aqui, querida, me ajudando.
me assessorando nesse projeto, né? Criamos o grupo da interdisciplinaridade, estudos, né, sobre interdisciplinaridade. O grupo está lotado de gente, tá uma beleza, tá? Todo dia está entrando gente nova. Essa semana já publiquei um vídeo lá sobre interdisciplinaridade. Vamos junto, minha gente, vamos lá. Entra no grupo aí, chama, pergunta aqui no box como é que faz, né? Porque o grupo está crescendo, né? Interdisciplinaridade, pedagogia interdisciplinar. Tá assim, ó, tá assim de gente. Fica aí o convite, então, para quem ainda não entrou, bora lá, vamos entrar no grupo, tá bom? Me manda no box aí se quiser saber como é que faz, aqui no meu Face que eu passo para vocês direitinho a forma de participação. É gratuito, tá? Livre pensar, tá? Pessoal, beijo, viu? Até, obrigado pela presença de todos e todas e até a próxima, na quinta, se Deus quiser. Beijo.